que eu trouxe hoje para a gente conversar, essa exposição doutrinária, é sobre relacionamentos. Eu vou começar com uma nota explicativa que Kardec colocou na questão 938 do Livro dos Espíritos, que diz assim: a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores prazeres que lhe seja concedido sobre a terra é o de reencontrar corações que simpatizam com o seu. Nós somos seres sociais, que nascemos para a convivência uns com os outros. Esse tema teve como base, então, as questões 768 e 938 do Livro dos Espíritos, o texto da Revista Espírita do ano de 1864, escrito por Kardec, e também no livro O Despertar do Espírito, de Edivaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Para a gente iniciar esse tema, pensar, refletir sobre esse tema, eu comparo a nossa vida, a nossa existência, com uma viagem de trem. Na internet nós encontramos um vídeo no YouTube, vários vídeos, que tem exatamente esse tema, o trem da vida. Então nós vamos fazer a alusão à nossa vida como um trem. Vamos pensar assim: nós embarcamos numa estação. Nesta estação, nós entramos no trem, mas nesse trem já existem algumas pessoas viajando nele. Os nossos pais, os nossos avós, tios, de repente alguns irmãos, e nós embarcamos para a nossa jornada terrena juntamente com esses irmãos. O trem para, nós pegamos esse trem e seguimos a nossa viagem. Em determinados pontos, em determinadas estações, esse trem para. Em algumas estações, descem passageiros. E muitas vezes, esses passageiros, esses companheiros da nossa jornada até aquele momento, precisam descer. Porque o seu ciclo, naquela viagem, se encerra naquele momento. Só que alguns descem, mas às vezes muitos sobem nesse trem e começam essa viagem conosco. Pode ser os nossos companheiros, os nossos filhos, os nossos amigos, aquelas pessoas que vão partilhar da sua existência conosco, seja por um determinado tempo, por muito tempo, não sabemos quanto. E nós precisamos também estar cientes de que muitos daqueles que viajam conosco, em um determinado momento, podem descer desse trem. E quantas vezes eles descem levando consigo dores, sofrimentos que nós mesmos causamos neles. E aí, muitas vezes, nós nos arrependemos de não termos aproveitado ao máximo aquele tempo de convivência. E, às vezes, por motivos tão fúteis, nós não fomos aqueles companheiros de viagem que aquelas pessoas mereciam. E nós temos que pensar também que todos aqueles que nos acompanham nessa viagem, eles nos ensinam muito. E nós também aprendemos com eles e também ensinamos. Nós também retribuímos a eles aquilo que nós recebemos. Nenhuma viagem, nenhuma companhia acontece por acaso. Nós não convivemos com pessoas por acaso. Se as pessoas se encontram na nossa vida, é por um motivo maior. É porque nós temos que, durante um determinado tempo, conviver com esse irmão,
com esse companheiro, com esse amigo. E sabendo que essa viagem não dura para sempre, nem para nós e nem para eles. Nós precisamos fazer dessa nossa viagem de trem um momento de aprendizado, de compreensão, aproveitando o máximo desses relacionamentos que nós temos. Joana de Ângeles, no livro O Despertar do Espírito, ela nos diz o seguinte: o fluxo da vida humana se manifesta através dos relacionamentos das criaturas uma com as outras, contribuindo para uma melhor e mais eficiente convivência social. O instinto gregário aproxima os seres a fim de os preservar mediante a união de energias que permutam, mesmo que sem se darem conta. O desafio do relacionamento é um gigantesco convite ao amor, a fim de alcançar a plenitude existencial. Então, a Joana de Ângeles nos diz que nós somos seres gregários, quer dizer, nós somos seres que temos por objetivo na vida nos unir a outras pessoas, que não temos como viver isolados. E que nessa união, nessa aproximação, ela se dá mediante as energias que cada um de nós tem. Nós somos seres de energia pura. E nós podemos usar essa nossa energia tanto para o bem quanto para o mal. Então nós precisamos, acima de tudo, entender que essa nossa energia afeta diretamente aqueles que estão próximos a nós. E que triste se a nossa energia for negativa e fizer mal àqueles. E quantas vezes é isso exatamente que ocorre? Nós destilamos venenos, nós acordamos azedos, de mau humor, nós não nos importamos muito com aqueles que estão ao nosso lado, quando que nós deveríamos pensar que nós estamos aqui para construirmos, através das nossas relações, amigos, companheiros, para a eternidade de repente. Na Revista Espírita do ano de 1864, Kardec fala sobre o amor. Antes de tudo, o que é afeição? O amor? Ainda a atração fluídica, atraindo um ser para o outro, unindo-os no mesmo sentimento. Essa atração pode ser de duas naturezas diferentes, já que os fluidos são de duas naturezas. Mas para que a afeição persista eternamente, é preciso que seja espiritual e desinteressada. Então aí está Kardec nos afirmando a questão energética também, que nós nos atraímos por essa força que nos une às outras pessoas, a esses fluidos. E ele também afirma que essa atração se dá de duas maneiras, de duas formas como são os fluidos, quer dizer, materiais ou espirituais. Quantas relações começam simplesmente por causa de dinheiro, por interesses, e a gente vê que muitas vezes elas não vão adiante, porque elas não são vinculadas no espiritual, naquilo que realmente é importante numa relação entre duas pessoas. E a gente observa isso muito, né? Não precisa ser só a relação de casamento, mas até os interesses de um se aproveitar do outro, tirar vantagem do outro. Então são relações que às vezes não são relações verdadeiras de amizade, de compreensão, não são apenas de interesses. Essas se extinguem com o tempo. Essas se acabam. Essas não são as verdadeiras relações. Nessa mesma obra que eu falei para vocês, O Despertar do Espírito, é contada uma pequena fábula
Diz na história que na era glacial, né, a Terra foi coberta por muito gelo e então quem não tivesse como se abrigar acabava morrendo. E os porcos-espinhos eles estavam em perigo de extinção. Então o que eles faziam? Eles se aproximavam um do outro para se aquecer e assim não morrerem congelados. Só que todos conhecem porco-espinho, né? O corpo dele é revestido por espinhos. E esses espinhos, quando cravam, né, são bem doloridos. Então, ao se aproximarem, eles se espinhavam e se machucavam e se feriam. Alguns, para não se ferirem, se afastavam. E o que acontecia com esses que se afastavam? Morriam. Morriam de frio. Então eles compreenderam que era necessário se aproximarem para se manterem aquecidos e sobreviverem àquele frio intenso. E assim, meus irmãos, somos nós. Nós também, na nossa convivência diária, muitas vezes nos alfinetamos, nós nos ferimos, nós nos magoamos. E muitas vezes nós nos afastamos das pessoas e deixamos uma relação que poderia ser muito bela acabar, ou às vezes nem dar continuidade. E quando que no momento que a gente precisa exatamente é aprender a conviver. Porque se nós somos alfinetados pelos outros, quantas vezes nas nossas relações nós também machucamos os nossos irmãos. E a vida consiste nisso, nessa relação de onde a gente pode se magoar, mas a gente precisa corrigir, a gente precisa rever as nossas atitudes diante dos nossos irmãos. Muitas vezes, todos esses fatos ocorrem pelo nosso proceder diário, pela nossa falta de habilidade. Quantas vezes tudo teria para dar certo, todo momento agradável, um momento bom, e aí nós destruímos, às vezes, aquele momento com uma crítica, com uma censura, com um espírito de competição, de querer ser melhor do que o outro, com os nossos julgamentos rígidos. E nós limitamos consideravelmente, então, essas nossas relações. Que se nós tivéssemos mais tolerância, se nós agíssemos de maneira diferente, tudo poderia ser completamente diferente. Principalmente as nossas opiniões, quando divergem. Muitas vezes começamos um diálogo com alguém, as ideias não batem com as nossas, e quando a gente se dá por conta, já está numa discussão acalorada, e quantos crimes, quantas mortes, quantas brigas ocorrem a partir daquilo ali. Então, por intransigência, por falta de vontade nossa de reconhecer que nós erramos, tanto quanto os nossos irmãos, e precisamos também compreender, aceitar que nem todos pensamos diferentes. Quantas pessoas excluem das suas vidas, até os próprios filhos, algumas vezes, parentes, amigos, por divergências políticas. Quanto a gente viu agora nessa questão política, famílias se separarem completamente. Mas é isso que nós estamos aqui fazendo? Será que é para isso que nós viemos? Para essas picuinhas, essas coisas tão pequenas que não nos fazem melhor de maneira nenhuma? Então cabe nesse momento a gente realmente refletir sobre isso. Porque as verdadeiras qualidades, aquilo que a gente precisa, é buscar o enriquecimento. As relações interpessoais, elas precisam ser trabalhadas, sim, no dia a dia. Nós precisamos trabalhar. As relações, para elas serem afetivas, para elas serem
saudáveis, elas precisam ser pensadas. Nós precisamos analisar a nossa convivência, porque muitas vezes a gente só coloca a culpa no outro. O outro é o culpado, o outro fez isso, o outro está errado. Mas e eu? Estou sendo intransigente, não estou aceitando e estou perdendo uma grande oportunidade de aprendizagem com esse irmão que às vezes eu afasto da minha vida e do meu convívio. Um relacionamento saudável não é aquele que não tem conflito. Não. Todo relacionamento tem conflito porque nós somos seres muito diferentes uns dos outros. Nós pensamos diferente. Mas o que nós podemos fazer então? Compreender a nossa imperfeição, compreender a imperfeição dos nossos irmãos, saber que nós estamos aqui não é por acaso, e que se nós viemos junto com aquela pessoa difícil, complicada, nós viemos porque nós precisamos resgatar aquele irmão, aquela amizade, aquele carinho, de repente, de nossos débitos passados, de dívidas que nós contamos em outras existências, e que Deus está nos dando essa oportunidade nesse momento. E que, acima de tudo, nós precisamos buscar a manutenção dessa relação, através do trabalhar esses conflitos, de procurar afastar de nós sentimentos negativos, como a raiva, a desconfiança, o ciúme, o medo, trabalhando o perdão e, acima de tudo, a tolerância. Porque relações são baseadas na tolerância. Nós muitas vezes precisamos vencer o nosso orgulho, a nossa vaidade e sermos tolerantes com as limitações dos nossos irmãos. Porque em algum momento nós também vamos precisar da tolerância desses companheiros que estão conosco. E tudo isso, quando bem trabalhado, quando conseguimos trabalhar, nós estamos caminhando para o nosso progresso espiritual. Porque nós só progredimos espiritualmente aqui na Terra. Aqui nós viemos porque nós aqui estamos passando por uma prova. E se a gente não conseguir vencer essa nossa questão de relacionamento, nós não vamos ser aprovados nessa prova. Kardec, na questão 768 do Livro dos Espíritos, ele explica o seguinte: nenhum homem tem as faculdades completas. Pela união social, eles se completam uns pelos outros, para assegurar seu bem-estar e progredir. Por isso, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Então aqui fica bem claro que nós só progredimos, nós só completamos as nossas faculdades diante das provas com os irmãos, com a caminhada. E para encerrarmos essa nossa reflexão, eu vou retomar a viagem de trem. Todos nós precisamos estar cientes que vai chegar um momento, vai chegar a estação aonde o trem vai parar e nós vamos ter que descer. E aí adiante nós não vamos seguir mais. E aí eu questiono a todos: será que nós estamos preparados para descer desse trem? Nós, quando descermos desse trem, vamos ter feito tudo aquilo que nós nos propusemos e que nós viemos aqui fazer? Então, com este questionamento, eu deixo a cada um de vocês essa reflexão. Vamos analisar a nossa vida, a nossa viagem de trem, para que o dia da nossa chegada, da nossa descida nessa estação, não seja o dia da dor e do sofrimento, mas sim o dia
e que vamos partir com a consciência tranquila do dever cumprido. E eu convido nesse momento, então, a todos os irmãos, os aqui presentes, que estão em casa, que se acomodem nas suas cadeiras, que elevem o seu pensamento a Deus, que agradeçam pela existência, pelo dom da vida que Deus nos concedeu. E que possamos ser os verdadeiros companheiros uns dos outros, que possamos cumprir aquilo que prometemos ao reencarnarmos da melhor maneira possível. Porque com certeza o plano espiritual sempre nos ampara, nos auxilia e nos intui no momento que precisamos, quando temos fé, confiança e vontade de mudar, de evoluir e de progredir. E assim, Pai, recebemos essa energia de luz que revigora, que deixa os nossos corpos mais leves, o nosso espírito mais tranquilo e sereno para seguir a nossa jornada. Te agradecemos, Pai, e damos por encerrado esse passe espiritual da noite de hoje. E que assim seja.